Continuando a nossa casa firme, eu quero ler o que está escrito aqui em 1 Samuel, capítulo 22, que está escrito assim: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando os seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Se nós vamos aqui para 1 Samuel 23, vamos ficar aqui no 22 por enquanto. Olha que coisa mais interessante. Essa semana a gente teve uma reunião, né? E a bispa usou uma expressão. Essa expressão... Hoje a gente tem telefone celular. Dificilmente alguém aqui, algum adulto, não tenha o seu próprio telefone celular, né? Com seus aplicativos conectados pela internet, que ele pode dizer para um grupo grande de pessoas: ó, tô aqui. Tem gente agora, entre nós, tem gente agora que se fala assim, ó, eu vou dar 100 reais. Aliás, vamos melhor, tem gente que se fala assim, ó, eu vou dar 1 milhão de reais para quem chegar aqui onde eu estou. Não vai atrair 400 pessoas. Tem gente que não vai atrair nem a família. É ou não é verdade? O que me dói é dizer que tem gente assim na igreja. Tem gente que se falar, ó, eu vou dar 1.000 reais. Eu estou aqui agora, na Taquari 995. Quem vier aqui até 8 horas, eu vou dar 1.000 reais. Não vai atrair gente. A esposa, o marido, os filhos, os irmãos, os pais, os amigos, os funcionários. Talvez a pessoa não vai conseguir trazer até ela o líder dela, alguém que está acima dela que conhece ela. Então vamos reconhecer aqui uma coisa, hein? Davi não tinha celular. Davi não tinha 1 milhão de reais. Davi não tinha 1.000 reais. Tudo indica que Davi não tinha 100 reais. Aliás, Davi não tinha algo precificado para oferecer. Ele não fez um anúncio nos classificados da época, ou né, no que hoje o pessoal fala o marketplace da vida. Ele não disse, eu vou dar isso para alguém. Eu vou recompensar quem vier até mim com isso. Que influência uma pessoa precisa ter para atrair 400 pessoas até ele numa caverna? E isso começou com a família dele. A família que a princípio o rejeitou. A família que a princípio não valorizava ele. Então veja, nós precisamos, isso é uma coisa que tem que acontecer com algumas pessoas nesse propósito. As pessoas podem mostrar para você. As pessoas podem falar para você, as pessoas podem comunicar para você que você não tem valor para elas, que o que você é, quem você é, que o que você faz, que as suas obras não são relevantes para ela. Pega assim, foca naquilo que Deus te deu. Foca, sabe, no teu propósito de vida, na mensagem que tem inspirado a tua vida.
Foca naquilo que Deus colocou diante de você, que Ele já colocou no teu coração, que tem uma missão ali, que tem um propósito, que Deus está te capacitando, que Ele colocou algo nas suas mãos. Vamos lembrar que há 3 semanas atrás, há 3 domingos atrás, na parábola dos talentos, a gente ouviu que a única coisa que a gente não pode fazer com o talento é enterrá-lo. É ou não é verdade? Porque se você não acredita no que foi colocado nas tuas mãos, como que isso vai crescer? Quem que recebeu a unção? Davi. Quem que acreditou na unção? O pai dele, naquele momento que viu aquilo, acreditou? Já separou ele dos irmãos e disse, opa, opa, opa! Davi, depois disso, você não vai mais ficar com as ovelhas. Vou colocar você num lugar diferenciado. Vou colocar nas tuas mãos só aquilo que for importante. O pai dele agiu assim com ele? Os irmãos passaram a vê-lo de uma maneira diferenciada. Davi, você agora é o nosso cabeça. Você agora, assim, a gente vai te reverenciar. Foi assim que eles passaram a ver? Então não fique esperando. Não fique esperando que primeiro haja reconhecimento para então você passar a acreditar que há algo interessante, algo importante, algo relevante na sua vida. A palavra unção tem sido muito trazida, lembrada, pregada. A palavra unção tem sido muito repetida. Porque é para nós lembrarmos que unção nós recebemos. O que nós recebemos de Deus? Porque em todo tempo tem algo, tem alguma coisa e tem alguém para nos fazer esquecer da unção que nós recebemos. Todo tempo. E assim, você não precisa ir longe para isso. Às vezes, até na igreja, vai ter alguém para trabalhar para te fazer esquecer da unção que você recebeu. Alguém para dizer para você, deixa. Não, não mexe com isso não. Não, isso é muito complicado, isso é muito difícil. Não vai atrás disso não. Que influência! 400 homens, a começar pela família, foi atrás do Davi numa caverna. E depois nós vemos aqui, você vai ver no próximo capítulo, que era a parte que eu ia ler, que dali já tinham valentes. Depois, óbvio, passado um tempo, aqueles que ficaram com Davi, aqueles que estavam com Davi, vamos lá, Davi não estava oferecendo para eles um treinamento como a gente vê acontecendo hoje. Hoje, quando uma pessoa vai para um treinamento, para ela sair com uma mentalidade desbloqueada, para ela se desenvolver numa área, para o emocional dela ser ali destravado, as pessoas geralmente vão para um hotel. É ou não é? As pessoas vão para um hotel bom, inclusive. Pagam. E a pessoa que está ali fazendo aquele curso, aquele treinamento, ela está ali prometendo um monte de coisas, resultados, e coloca números. Olha, agora você vai atingir isso, e você vai ser assim, e você vai se tornar isso. Não tinha promessa. Davi era o seu cartão de visita, a vida do Davi, a conduta do Davi. Até ali, até aquele momento, Davi tinha já uma trajetória. E aí esse é o ponto que pode desanimar uns e animar outros dessa mensagem. Tem gente que pode dizer, mas a minha trajetória até aqui não é boa. Então começa a fazer uma trajetória diferente. Daqui até as 8, vamos dizer assim, você já pode começar uma trajetória diferente.
Você já pode se colocar e se nivelar como Davi. Se colocar como uma pessoa que crê. A trajetória de uma pessoa começa a mudar quando ela passa a crer. Porque, vamos lá, evento externo não aconteceu nenhum na vida de Davi além daquela unção. O Samuel, quando chegou e ungiu ele, não deu um dinheiro para ele, não colocou uma coroa na cabeça dele, não pegou ele do lugar que ele estava, morava, trabalhava, as roupas que ele vestia, e colocou outras. Tanto que, inclusive, depois tentaram fazer isso com Davi. O Saul tentou vestir ele com as suas próprias roupas. O Saul tentou colocar nele ali a sua armadura, a sua espada. Aquilo não era para Davi. E aí eu preciso também. Eu preciso rever a minha visão. Eu preciso trazer aqui a minha... Eu preciso trazer a esse tempo, a essa condição que eu estou de vida, qual é a minha identidade. Deus não me fez uma pessoa por acaso. Hoje tem muito disso. Demais. É demasiado. Pessoas que estão tentando ser outra pessoa. Você pode ter uma inspiração. Davi foi uma inspiração. Mas quantos que Deus quer colocar para serem a inspiração? E não para ser inspirados. Gente que Deus já falou ao coração, que Deus já deixou claro, ó, eu tenho isso com você. Gente que já recebeu unção. Gente que recebeu de Deus uma visão peculiar das coisas, uma característica que não é comum. Tem coisas que você é mais um. Tem coisas que você é comum. Tem coisas que você vai se ver no meio de muitos. Mas tem coisas... Ou às vezes tem uma coisa que você é único. Isso não quer dizer que aquilo que você é único vai ser fácil de acontecer por meio de você. Foi fácil para Davi? Foi fácil, tudo foi dando certo, foi acontecendo, como se diz, foi caindo no colo dele, foi assim? Não, mas ele precisou pegar assim, ó, segurar, ocupar o lugar dele. Não, opa. Quando ele foi lá entregar os queijos, os grãos, quando ele foi fazer lá o delivery que o pai dele pediu, e ele ouviu, olha a diferença. Os homens, os soldados, a elite de Israel, a elite dos homens de Israel, veja bem isso. A elite dos homens de Israel, começando pelo seu rei Saul, já tinham ouvido 80 vezes o Golias tripudiar deles, zombar deles, desafiando eles assim e humilhando eles 80 vezes. E aí é uma situação muito parecida com o que acontecia em Jerusalém na época que o Neemias chegou lá. 80 vezes, quer dizer, aquilo já tinha se tornado um padrão. Esse homem vir me desafiar, dizer que eu não sou homem, dizer que não tem homem em Israel, dizer que ninguém é corajoso, que é tudo um bando de covarde. Cadê? Vocês não são os servos de Saul? Vocês não são um homem como eu? Quer dizer, aí os homens são inferiores? 80 vezes, sabe? Você está ali, você ouve uma vez, ouve duas, ouve três, 4, 5, 6, 7, 70, 80 vezes. Davi ouviu quantas vezes isso? Uma! E foi suficiente para ele perceber, isso aqui está errado. Eu sou a pessoa que eu não posso ouvir isso. E aí não vamos nos prender ao ouvir, né? O fato, ali a percepção auditiva, não. Tem coisa que eu não posso ouvir 2 vezes, tem coisa que eu não posso ver 2 vezes, tem coisa que eu não posso permitir. O Davi sabia, eu tenho unção, eu tenho condição, eu tenho o que eu preciso para enfrentar esse homem, para vencer ele. Eu tenho a palavra, eu tenho
unção, eu tenho aliança com o Senhor dos Exércitos. Eu posso não ser o comandante desse exército, eu posso não ser, eu posso não ter aqui a farda do soldado israelita, eu posso não ter sido aqui escolhido como um soldado, mas eu tenho aliança com o Senhor dos Exércitos. Quer dizer, eu não tenho uma aliança com o comandante, eu não tenho uma aliança com o general, mas eu tenho uma aliança com o Senhor dos Exércitos. Então, peraí, quando eu estava lá no campo, não era nem guerra. Na natureza, ele foi comigo contra leão e contra urso. Aqui eu tenho aliança com o Senhor dos Exércitos, então agora ele foi comigo lá, ele vai ter que ser comigo aqui também. Até porque para isso eu fui ungido. O que ele fez? Eu vou enfrentar esse incircunciso. E ele enfrentou. E ele venceu. E Davi, aquilo que ele se colocou debaixo de Deus, ele venceu. E aí nós vemos, então, esse homem que não tinha uma casa, um palácio, não tinha equipamentos, não tinha dinheiro, não tinha nada. E isso é para romper dentro de cada um, sabe? Aquelas situações ainda míticas que tem na mente, de que tal coisa para mim não, nesse tempo tal coisa não funciona, não, isso aqui é difícil, complicado, não dá, as pessoas não vão ver, isso aqui não vai encaixar. 400 pessoas foram atrás desse homem numa caverna. Numa caverna. E o mais assim incrível, não era uma coisa divulgada. Aqui tem duas lições muito claras para nós. Quando Deus quer impedir uma situação, Ele impede. É ou não é verdade? Porque tinha alguém procurando Davi aqui? Quem era a pessoa que mais estava interessada em achar o Davi? Aí vamos dividir opiniões, né? Tem gente que vai falar, esses 400 estavam mais interessados em achar o Davi do que o Saul. Eu acredito que quem estava mais interessado, que tinha sangue nos olhos, assim, eu pago para achar o Davi, até porque esses aqui não tinham muito para pagar, né? O Saul tinha a máquina do Estado, tinha um exército a serviço dele, o Saul tinha conhecimento e domínio territorial. Saul não conseguia chegar até o Davi. Mas 400 pé rapados, porque esse tipo de homem aqui era assim, é ou não é? Endividados, constrangidos, rejeitados, mal amados, fracassados, de coração amargurado, esses conseguiram achar o Davi. Então, a gente só pode aqui constatar uma coisa em relação a Saul. Isso é para trazer segurança para nós. Se esses 400 acharam Davi, Saul só não achou porque Deus não permitiu. Porque não faltou vontade. Você acha que faltou vontade? Você acha que faltou empenho? Não faltou empenho. Como que 400 sem recursos acham Davi numa caverna e conseguem chegar até ele, se unirem a ele, se juntarem a ele e o rei da nação não consegue? Tem coisa que é Deus mesmo que impede, Deus retarda, Deus atrasa, Deus ele estica mesmo. Ou seja, Davi tinha que passar pelo que ele estava passando, tinha que viver o que ele estava vivendo. E a gente precisa ter uma fé que recebe isso como um caminho para nós, uma lição permanente. Não pode ser. Tem gente que já viveu situações semelhantes à que está vivendo, viu o cuidado de Deus, viu a mão de Deus, e agora, vivendo uma situação parecida, é como se nunca tivessem visto, porque é um desespero. E agora? Mas por que está assim? Por que ficou desse jeito? Mas olha o que está acontecendo, olha em que pé chegou. Espera aí, antes já aconteceu. A gente precisa ter uma atenção com os cuidados de Deus. Das mínimas coisas. Tem momentos, a gente ouviu a palavra de José essa semana,
que José, logo depois que ele teve os sonhos lá, que ele viu, e ficou claro, aquilo ninguém precisou ter discernimento de Deus, ninguém ali, os irmãos interpretaram o sonho dele, não foi José que interpretou os próprios sonhos com um dom, não. Os irmãos, quando escutaram, né, o José contando o sonho que teve, ele disse, então você vai governar sobre nós? Era tão claro, era tão escancarado que Deus tinha com ele, que os irmãos já, quando ouviram, quando escutaram, falaram, então você vai governar sobre nós? E depois o pai, então você vai governar sobre mim, sua mãe e seus irmãos? Só que José não teve os sonhos e depois já foi para o Egito governar. Foi para o fundo do poço, literalmente. Foi depois para o Egito para ser escravo. Quando ele chega no auge do que um escravo podia estar, ele vai para a prisão. Fica anos na prisão ali, esquecido, inclusive depois de ter ajudado pessoas. Mas, quando ele sai para viver o cumprimento daquele sonho. Eu acredito que se o José tivesse olhado para cada injustiça, para cada maldade, para cada ódio que foi destilado e derramado sobre ele não teria chegado até onde ele chegou. A gente quer que seja tudo assim, flores, amores, cores, mas tem parte da nossa vida que é cinza. Tem parte da nossa vida que é escura. E a Bíblia diz, ainda que eu ande pelo vale do quê? Veja que é tudo negativo nessa passagem, né? O que é um vale? É um lugar baixo. Ainda que eu ande pelo vale, lugar é baixo. O vale da sombra está escuro. E a sombra ali, o ambiente é do quê? De morte. Aí fala o quê? Não temerei mal algum, pois o Senhor está comigo. Então, gente, não está escrito que a gente só vai andar num campo florido. A Bíblia conta a verdade. E olha que Deus, ele não, quando tem uma promessa para a pessoa, ele não é de ficar falando das partes ruins. Quando ele falou da terra prometida para o povo de Israel, ele falou que a terra era larga, era vasta, era uma terra de olivais e de vinhas, e de casas que eles morariam, que eles não tinham construído, de que eles teriam a alegria de beber do vinho, das uvas que eles não tinham plantado, que eles comiam dos melhores cereais, que as montanhas daquele lugar, ela brilhava pelo cobre que tinha nas montanhas, que era uma terra próspera. Ele não falou da ferocidade dos cananeus. Ele não falou que eram cidades fortificadas, que tinham muralhas e fortalezas. Ele não falou, porque não era importante. Veja então que nessa parte no Salmo está escrito, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Quer dizer, tem caminhos que são assim na nossa vida. Mas ele diz, não temerei mal algum. O próprio Senhor Jesus disse, muitas são as aflições de quem? Do justo. Ele não falou muitas são as aflições do ímpio. Ele disse, muitas são as aflições do justo. Mas tem um bom ânimo. Eu venci o mundo. Vocês também vencerão. Não é assim? Tem um bom ânimo. Veja que quando Jesus vê uma pessoa perdendo o ânimo, a palavra dele, igual quando ele estava chegando lá e vindo, andando sobre o mar, e o desespero tinha tomado conta de todos aqueles que antes, há pouco tempo, estava com ele, né? E ali ele chega e ele vê aquele desespero, ele diz assim, coragem, tenha um bom ânimo. Essa é uma palavra que a gente tem que receber de forma literal. Quando ouve, tenha bom ânimo, eu tenho que tomar posse disso e ter um bom ânimo. Eu não vou olhar com desânimo, eu não vou olhar com peso para a minha vida.
Davi estava passando um momento desse, inclusive literalmente. Porque é uma caverna, é clara? Ah, não é um lugar claro. A vida dele, aquela época, aquele tempo da vida dele, não era um tempo claro de luz, brilhando, e tudo dando certo, sabe? Quando uma coisa encaixa na outra, e uma empurra a outra para ficar melhor, sabe? Tem épocas na vida da gente que uma coisa, ela é um efeito dominó ao contrário, um vai levantando o outro, um vai empurrando o outro para frente, um vai fazendo o outro vingar. E eu falo é uma área, é um tempo, é uma coisa, é uma oportunidade, é um negócio, é o favor que atinge uma situação, que atinge o lugar, que atinge o ambiente, que atinge as pessoas que estão ali, e que aquilo vai movendo coisas, e até o que você não esperava de bom vem, acontece, o que você já esperava vem melhor, vem superior. Legal, mas tem fase que é o contrário. Você não dorme direito, não come direito, não tem aquela situação física no seu corpo que ela está conspirando contra você. As pessoas que estão à sua volta parece que não está dando liga. E vamos separar uma coisa aqui, que isso aqui é importante. Eu, algumas vezes, eu pedi discernimento para Deus porque eu tive dúvida. Às vezes, de tempo em tempo, a gente ouve palavras como aquela que o Abraão tinha que sair da casa dele, do meio da parentela dele, de que ele saiu depois de um tempo, ele precisou agora se separar definitivamente do Ló, porque enquanto ele não se separou, Deus não mostrou a terra para ele, que tinha para ele, por Abraão. E às vezes a gente sempre está nesse questionamento, será que tem alguém que eu estou mantendo na minha vida que está atrapalhando, que está impedindo, que está atrasando? Será que eu me associei, estou me associando, enfim, estou junto? Vamos entender uma coisa, que a gente precisa separar uma coisa de outra. Às vezes, eu tenho pessoas no meu ambiente, de trabalho, principalmente, o meu ambiente comum, meus amigos, pessoas que eu trouxe para perto de mim, às vezes até na igreja, no trabalho, na obra, num trabalho que você participa, na família, parentes, tal. Tem gente que eu não tenho aquela ligação de alma. Tem gente que, por mais que você se esforce, às vezes a gente está com alguém, você trabalha com alguém, ou você convive com alguém. Não estou falando de marido e mulher, estou falando de qualquer coisa que não for íntimo. Não estou falando do pai com o filho, do filho com o pai, não estou falando do marido com a esposa. Estou falando qualquer outro tipo de relacionamento. A começar por irmãos. Às vezes você tem que conviver com pessoas que você não gosta. E eu não digo que você odeia, eu digo que você não tem afinidade, que você não tem prazer em estar. Porque para mim, quando você gosta, você tem prazer em estar com a pessoa. É ou não é verdade? Eu gosto, aquilo tem um prazer de alma. Olha, estar no mesmo lugar que essa pessoa, estar aqui junto com essa pessoa, fazer algo com essa pessoa, é bom, é agradável. É uma coisa que me motiva. Às vezes você não gosta, então você esforça, deixa eu fazer, deixa eu ver se eu olhar para esse lado dessa pessoa fica melhor, deixa eu anular essa parte e só ficar com essa, vamos ver se fica melhor. Às vezes você não encontra uma maneira de esse relacionamento ele ser mais profundo, ser mais intenso, ser mais próximo, ter mais afinidade, às vezes não encontra. Isso em qualquer instância que eu estou dizendo que não seja íntima. Você não encontra. E olha que eu poderia até dizer aqui, por situações que eu já acompanhei, às vezes até o casamento. Tem casamentos que aconteceram tantas coisas, sofreram tantos abalos, que hoje a pessoa, por mais que ela se esforce, que ela, sabe,
ela lute, ela até ore por isso, Senhor, me ajuda. Ela não gosta do seu cônjuge. Ah, mas tem gente que não gosta? Tem gente que não gosta. A pessoa não pode odiar, mas viver sem gostar não é só possível, é a realidade de algumas pessoas. Então aí a pessoa ouve a palavra, não, porque tem gente que não cabe na sua vida, tem gente que não é para você. A gente precisa entender quando essa palavra vem. Porque de repente a gente já está num momento insatisfeito com pessoas, num momento que a gente já fez o que veio à nossa mão, e o que veio à nossa mão não foi suficiente para tornar aquele relacionamento mais prazeroso. Então, se nós não tivermos revelação da palavra, nós podemos pegar aquela palavra do Abraão sair da parentela, nós podemos pegar a palavra do Abraão separar do Ló, nós podemos pegar a palavra, que eu poderia pegar vários aqui, que eles tiveram aquele momento de ruptura, e a gente pode querer aplicar sem ser o nosso caso. E o que eu quero dizer? Uma pessoa, quem que é o caso que a Bíblia está dizendo? Salmo 1. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, não gostar de uma pessoa, por mais que eu tenha me esforçado, eu tenha derramado suor, sangue a gente não derramou, mas suor às vezes a gente já derramou, dinheiro às vezes a gente já gastou, né? Oportunidade a gente já deu, paciência a gente já teve, mas não tem uma maneira de eu gostar dessa pessoa. Tentei, lutei, me esforcei, me abri para outras possibilidades, não gosto. Mas eu não posso entender que essa pessoa que eu não gosto, mas que eu devo tolerar, às vezes é o fraco. A Bíblia diz que o forte, o que com o fraco? Um pouquinho mais, suporta. E assim, aí eu volto para a palavra, porque aí a gente está falando de um Davi na vida. Você acredita que todos esses homens, incluindo os seus irmãos, que aqui está escrito que vieram vê-lo, vieram encontrar-se com ele, você acredita que Davi gostava de todos esses? Gostar, ter afinidade, ter desejo de estar junto. Eu quero estar com você aqui, dormir essa noite aqui no mesmo ambiente que você vai ser uma maravilha. Você acredita que isso acontecia? Não. Mas nós vemos, diga comigo, que havia um propósito. Havia um propósito aqui. E Davi não se entregou às pessoas, Davi se entregou ao propósito. Por isso que deu certo. Ele arrastou essas pessoas, ele atraiu essas pessoas pela trajetória. Que agora há pouco eu falei, há 24 minutos exatamente eu falei. Você pode até não ter tido uma trajetória até aqui, mas você pode já ter começado a construir. Não, peraí, é verdade. Eu vou começar agora a ser uma pessoa. E como é que a gente faz? Como é que a gente constrói uma trajetória? Ter uma vida proposital. É ter uma vida intencional. Não é deixar a vida levar. Não é ver as coisas como tudo eu não tenho controle, eu não posso fazer nada, é assim mesmo. Não, peraí. O que eu sei? O que Deus está esperando de mim aqui? O que não está certo que agora eu tenho visão? O próprio Jó, numa das suas orações ou declarações, ele diz, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ele não falou isso quando ele já tinha recebido dobradamente tudo que ele tinha antes. Ele não disse isso.
Ele disse isso antes, quando ele ainda estava doente, enfermo, quando ele ainda tinha gente questionando a vida, a integridade dele, né? Até a insistência dele em sobreviver, como a própria esposa. Né? Por que você se mantém íntegro? Amaldiçoa Deus e morre. Por que você se mantém íntegro? Quer dizer, né, de fora, o que resolveu, o que adiantou, o que você está ganhando com isso? E o Jó lá firme. Lá na integridade dele, e alguém o questionando sobre aquilo, inclusive sendo a própria esposa, a mulher, a pessoa mais íntima, mais próxima, aquilo não lhe afetou. Ele continua a trajetória. Não, fiel era, fiel eu sou. Eu acreditava e eu acredito. Davi, naquele momento de perseguição, de injustiça, de maldade, imagina um homem que a sua esposa foi tirada dele. Tirou, tudo bem, deixa ela lá, tranquila, né? Vamos preservar ela. Foi só isso que foi feito ou não? Não, quem sabe, o que foi feito? Tirou dele e deu a outro. E esse homem tinha óleo na cabeça. A gente precisa pegar um pouquinho do José, um pouquinho de Davi e ver que quanto maior que Deus tem conosco, mais situações injustas, vão acontecer conosco por parte das pessoas que nós menos esperamos. E só pode ser por um motivo, para que Deus mostre, eu quero que você conte, eu quero que você conte mesmo é comigo. Porque a pessoa que tinha também sido ungida por Deus é que fez tudo isso. E mais um pouco com Davi. Foi ou não foi? Como no caso do José, as pessoas que mais mal lhe fizeram foram seus irmãos. E alguns deles, né, vamos dizer todos eles, é que uns foram ali piores nas suas intenções do que outros. A ideia não era fazer o que fizeram com José, a ideia era matá-lo. Lembra disso? A ideia não era jogar ele no fundo do poço, rasgar só a túnica dele. A ideia era matar ele e os sonhos dele. E agora? Vamos ver o que vai acontecer com os sonhos dele. Então isso é para elevar a nossa fé. E aí, para você se ater, eu preciso me ater ao que Deus está fazendo. Às vezes parece, se você olhar de forma superficial, se você olhar de forma carnal e não espiritual, o que você vai ver? Você só vai ver isso. Você vai ver maldade, você vai ver injustiça, você vai ver o vale da sombra da morte. Mas por que eu estou passando por isso? Porque eu creio, eu professo uma fé em Cristo, eu me batizei, quer dizer, eu reconheci que o meu passado é para morrer, meu velho homem é para morrer. Por que eu estou passando por isso? Se você não olhar, se você não fizer força para olhar, você não vê Deus em nada. Mas se você olhar para Deus, você vai ver Deus. Você vai ver das mínimas coisas, inclusive o sustento que Deus te dá. A palavra que Ele faz chegar até você. A maneira como Ele te leva a entender algumas coisas, inclusive agora essa palavra. Essa palavra é um bálsamo para a vida de algumas pessoas. Que estão aí também, debaixo da saraiva de Saul, dos seus 10 irmãos, mas eu não estou entendendo. Entender você não vai entender mesmo. Não perca tempo. Porque não faz sentido. Faz sentido isso? Não faz sentido. O melhor aliado de Saul era Davi. E nós não vemos o Saul colocar força na vida dele em nada como ele colocou para capturar e para matar o Davi. É ou não é verdade?
E o cara só fez bem para ele. Mas, por outro lado, o Davi ia para uma caverna e estava arrastando os seus irmãos que antes não lhe respeitavam e estava arrastando 400 homens. Que influência. Tem gente que Deus tem trabalhado e tem que ser assim mesmo. Deus trabalha uma pessoa forjando o caráter dela para ser um caráter firme. E só há caráter firme quando ele é forjado por Deus. Não há um curso, não há um treinamento humano que forge o caráter de uma pessoa como quando Deus coloca a mão naquilo. Porque aí as coisas elas ficam desproporcionais falando de gente, falando de humano. Porque aí você passa a viver coisas que naturalmente são injustas, são perversas, são desiguais. Quando você vive o descomunal, não é para o bem. Então, naturalmente, você vai vendo, mas por que isso aqui está assim? Não sei, mas está ruim. Por que isso aqui está desse jeito? Não sei, mas está injusto. Por que isso aqui está desse jeito? Não sei, mas não está bom. Não está certo. Porque aí você é obrigado, fica só uma coisa para você ver. Fica só uma opção para você perceber. Deus e o sobrenatural. Esses 400 homens irem até Davi era natural? Hã? Isso é natural? Tinha Instagram que dá para fazer uma live. Olá, Instagram, estou aqui na caverna de Adulão, estou mandando a minha localização para vocês, estou aqui agora fazendo um sorteio, os 400 primeiros que chegarem aqui, eu vou dar um iPhone, um iPhone 15 Pro Max, aqui, os 400 primeiros, vamos lá. É assim ou não? E eu quero que cada um aqui não pense em ninguém, viu? Vença essa tentação, tá? Mas eu quero que você pense, se você fosse essa pessoa, se viria. E o que eu quero dizer com isso? Tem gente que perdeu a credibilidade do que promete as pessoas acreditarem. Não tem nada a ver com Davi, que Davi não prometeu nada para ninguém. Davi ele influenciava de tal maneira que até numa caverna ele viu ali 400 homens chegando. Ele não chamou eles. Ele não chamou. Quem chamou aqueles homens? Quem chamou? Deus. Deus chamou, e aquilo fazia parte do propósito de Davi. Davi, quando assumiu o reino, quando ocupou o lugar físico, trono de rei, ele não passou a liderar o exército de Israel. Davi, ele foi proclamado rei, ele foi ali, ele foi reivindicado, o povo começou a reivindicar, ele tem que ser o nosso rei. E o exército de Israel se dobrou a ele e a já o exército que ele tinha formado. Paralelamente. Davi, na verdade, formou uma milícia, vamos dizer assim, né? Um exército paramilitar que não estava ali, não era oficial, que ele fazia frente, né? E eu afirmaria que ele até era superior ao exército de Israel, porque não havia comparação com outros. Isso é o que Deus faz na vida de uma pessoa. Mas sabe quando Deus faz? Quando a pessoa tem Deus como fonte dela. E tem gente que está perdendo, tem gente que está sofrendo situações, porque se não sofrer, a pessoa ainda vai continuar contando com essas outras opções e não vai depender de Deus e não vai viver por uma fé sobrenatural. Sabe aquela coisa que enquanto eu tenho opção, eu só conto com a minha opção? Seja dinheiro, seja alguém, seja a influência de uma pessoa, seja aquele ambiente que ainda é confortável, aquele ambiente que é favorável, aquele ambiente que te proporciona algumas coisas. Então tem gente que nós vemos que Deus está mexendo no que é natural, né? E o que é natural não está fazendo sentido, e não está mesmo.
né, em qualquer área, para que a pessoa ela passe, ela erga, né, os olhos. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Quer dizer, eu estou olhando para o ponto mais alto. E eu não vejo no ponto mais alto que eu tenho como uma medida, eu não vejo no ponto mais alto que eu tenho como ali uma referência, socorro. Aí ele diz, o meu socorro vem do Senhor. Meu socorro não vem dos montes. Quer dizer, a coisa mais alta que eu conheço, a coisa mais poderosa que eu conheço, a coisa mais influente que eu conheço, dali não sai nada. Ah, o meu salário vai me garantir isso. A minha profissão vai me garantir isso. Ah, o meu cliente tal vai me proporcionar isso. E eu espero, eu conto e nada. Mas do Senhor vem alguma coisa. Do Senhor vem socorro, vem livramento, vem favor, vem bênção, vem provisão, vem sustentação. Foi o que o Davi viveu. Cada situação que esse homem passou a viver, no meio de tanta injustiça, maldade, perversidade, era Deus mostrando, Davi, ó, tá vendo? Eu estou com você. Diga, Deus está comigo. Você crê nisso? Então não vou pedir para você repetir. Se você crer, você repita. Deus está comigo. Deus está. E às vezes essa é a única frase que você precisa lembrar. Que você vai olhar para o monte. O monte quer dizer aquilo que você imaginou que era a segurança, é a estabilidade, a coisa mais estável que eu conheço, a coisa mais dura que eu conheço, a maior coisa que eu já vi na minha vida. Eu imagino. A maior coisa que o escritor tinha visto, ó, é um monte, não tem nada maior, não tem nada mais firme, não tem nada mais alto. Eu olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? Ah, não vem dos montes, meu socorro vem do Senhor. E aí ele completa, que fez os céus e a terra. O monte está entre a terra e o céu. E às vezes eu estou olhando para o monte, eu estou olhando para o meio, quando eu posso olhar para o autor, para o consumador, eu posso olhar para aquele que manda em tudo, aquele que controla tudo. E às vezes eu estou me atendo, me prendendo a alguém que controla só alguma coisa. Levanta os seus olhos. Eleva os seus olhos, mas não eleva só até uma altura. Eleva todo o nível que você deve elevar. Se Davi viveu isso, nós podemos e devemos ser como um Davi. Quantos aqui Deus quer levantar? E quantos Deus já está levantando e precisam ter esse discernimento de que tem um tempo aí difícil para que você seja confirmado e afirmado como essa peça que Deus vai poder usar para fazer proezas. A Bíblia diz que com a ajuda do Senhor nós faremos proezas e Ele pisará os nossos inimigos. Às vezes a gente tem aquela ansiedade, né, aquela coisa que mas eu quero resolver. Deixa que Deus resolva, deixa Deus no controle. Confia em Deus. Quem vai te dar influência, quem vai te dar autoridade, quem te mantém em crescimento, quem te sustenta é Deus. É incrível, nessa época, numa caverna, em fuga, Davi estava em fuga. Não é nessa fuga que a gente condena, que a pessoa tem um momento difícil, que a pessoa tem um aperto na vida, que a pessoa tem uma situação aí desafiadora e ela foge. Davi não estava fugindo por medo. Davi estava fugindo de Saul pelo quê, gente? Pelo quê? O que realmente fazia o Davi fugir de Saul? Obediência. Reverência.
porque eu não tocarei no ungido do Senhor. Então, peraí, eu não posso, eu sou homem. Eu tenho uma autoridade de Deus, o que eu fizer, eu tenho autoridade. Autoridade assim, eu tenho uma unção na minha vida, que a batalha que eu enfrentar, eu vou vencer. Então, essa batalha contra Saul é para mim? Não. Então, eu não vou ficar numa região onde ele me apanhe. Eu não vou ficar numa região onde ele me encontre. Que é outra coisa também que precisa ficar claro aqui. Igual eu falei da questão desse apartamento de pessoas, né? Não é um apartamento, não é a residência, tá? É o apartamento de se apartar. A gente precisa ter o discernimento quando realmente a palavra está me mandando apartar, porque é ímpio, porque é maldição, porque é um véu nos meus olhos, né? O ló da minha vida, é aquela pessoa que está me cegando, e às vezes não é a pessoa que te critica, a pessoa que fala para você verdades duras, que é o véu. Às vezes o véu da sua vida é aquela pessoa que só elogia, que só concorda, estou contigo e não abro, né? Tamo junto, e não é você está certo, você está certo, você está certo, e você está trocando os pés pelas mãos, você está se endividando, você está sendo um emocional, uma pessoa parcial, tendenciosa, e tem alguém lá, não, é isso aí, não, você está correto, não, vamos, é isso mesmo, não. Eu preciso entender, e já falei sobre isso, da mesma maneira que essa parte também. Davi não fugiu do combate porque ele tinha medo, porque ele não acreditava, ele fugiu por obediência, então ele não fugiu, ele obedeceu. E tem gente que isso é assim, isso é para domingo, não é para hoje. E não é para domingo que vem, isso é para domingo passado já. Não é nem para ontem, isso é para domingo passado. Para de fugir daquilo que você sabe que você deve enfrentar. Fugir porque eu não sei o que fazer, porque eu não tenho condições, porque o que eu vou dizer sendo que a resposta é a mesma? Enfrenta, encara, busca de Deus, igual Neemias. O que eu vou fazer por Jerusalém? Não sei, então vou pedir para Deus. Ele pediu e Deus não foi mostrando, Deus não foi dando. Ele não tinha, orou, não resolveu, foi lá, orou e jejuou. Orou e jejuou, não resolveu. Ele continuou orando e jejuando até aparecer, até ele saber, até Deus dar direção, até Deus mostrar os meios, até o ambiente onde ele estava ser preparado para que ele fosse para o outro ambiente. Porque ele tinha que ter vitória ali em Suzã para ele poder ir para Jerusalém. Foi o que aconteceu. Então Davi, ele não fugia. Ele obedecia um princípio. E esse é um tempo que quem ainda foge de qualquer situação que vem fugindo, isso tem que parar agora na sua vida. Fugir de dar satisfação, de enfrentar o problema, fugir de tomar algo ali para resolver. Não, eu não vou fugir mais. Eu vou enfrentar, eu vou lidar com isso. Eu vou dar condições a Deus para isso. Eu vou ser o Davi da minha vida. Eu vou assumir o propósito que Deus tem comigo. Eu vou fazer o que Deus me chamou para fazer. Eu vou estar onde Deus me colocou, o lugar onde Deus me plantou, se a terra é seca e árida. Eu creio que eu vou estar ligado, eu vou ser sobrenaturalmente ligado a um ribeiro para eu frutificar o ano inteiro, é o que diz a palavra. Amém. E você pode não ver o ribeiro físico, mas o nosso ribeiro é Jesus. Que aquele que bebe das suas águas nunca mais terá sede. Ou, no caso, se fosse uma árvore, nunca mais terá falta de água. Eu não estou vendo o ribeiro, eu estou vendo aqui, pela minha fé eu vejo. Davi não tinha tanta coisa, e olha como Deus o favorecia. Olha como a atitude desse homem influenciava. E assim, Deus mandava a gente para ele, e eu creio que a maioria desses homens aqui que ele trabalhou não era que ele gostava. Mas ele percebia, ele entendia, tem um propósito nisso aqui. Então vou viver por propósito, não vou viver por sentimento. E aí eu estava meditando ainda, né, sobre o meu olhar, não está escrito isso, mas
Onde que eu tiro essa questão do gostar, não gostar, gostar, não gostar? Tem gente que parece que quando você está chegando perto de uma situação, né, não, pelo menos vou me apegar a isso. Veja que esses 400 deve ter se unido mais gente ainda naquela situação de Ziclag, isso já bastante tempo depois. Davi, quando está lá, sofre a mesma situação que aqueles homens, todo mundo elege um culpado. Quem foi o culpado? Davi. Quem que elegeu ele como culpado? Aqueles 400 mais outros 200 que tinha ali. Então veja, às vezes a gente se engana, a gente se confunde. Quem é de Deus também se confunde. Tem que estar aberto para saber, para aprender isso. Eu posso me confundir. Como é bom a gente, inclusive quando vê que se confundiu, que se enganou, ter humildade e rapidez. Opa, me confundi, mas amém que eu vi, Senhor. Obrigado que eu vi, que eu me confundi. Então deixa eu pegar o caminho certo. Sabe quando às vezes você está se apegando a um lugar geográfico, quando você está se apegando a pessoas que são temporárias na sua vida, quando você está se apegando a coisas, a um título, a uma autoridade, a uma situação, seja o que for. E Deus vem te falar, não é para você isso aí. Deixa eu te trazer de volta a sua realidade. E a sua realidade, seta para cima, é crescimento, é desenvolvimento, é avanço, é progresso. Não estaciona aí não. Emocionalmente, fisicamente, né, sentimentalmente, não estaciona aí financeiramente, não, você ia se apegar. Todas as coisas cooperam. Não, vamos direito, estamos só começando o dia. Aqui ninguém está, pode ter gente que ficou no trabalho das 11 da noite, da 1 da madrugada, das 3, das 2, amém, tá bom. Mas já que ficou, vamos ficar direito. É ou não é? Todas as coisas... Aí sim, esse é o tipo de gente que arrasta. É o tipo de gente que influencia. É o tipo de gente que você tem que ser. Eu penso, não está escrito tal, mas quando você lê a história de Davi, a história de Davi a gente lê várias vezes e não cansa, porque cada vez que você lê a história de Davi, você pega algo novo, você percebe algo que não está escrito, mas na trajetória, que é o que eu falei, a gente precisa construir, a gente precisa se tornar bom em construir uma boa trajetória. E você vai percebendo, não foi por acaso que aconteceu isso. Não foi por acaso. Davi, ele não seria líder só daquele grupo. Sabe aquela coisa? Não, esse aqui é o meu grupinho, esse aqui é o meu exército de estimação. Não, esse aqui são os meus que tiveram comigo nos piores momentos. Não, ele foi grato, foi fiel, ele honrou esses homens. Mas ele foi líder de todos depois. Foi ou não foi? Ele foi líder de todos. E a gente precisa entender quando tem coisas que, assim, as coisas que a gente mais deve estar atento são aquelas que não fazem sentido. Porque quer dizer que Deus está ensinando algo por elas que ainda a gente não sabe. E nós não podemos cometer o erro de estarmos fechados para aprender o que Deus quer ensinar. Amém? Mas o que é? Não sei, mas então, Senhor, revela, renova o meu entendimento, não me deixa ser o mesmo de ontem. A gente não pode ter aquela fé, Senhor, não me deixa ser o mesmo do ano passado, não me deixa ser o mesmo de 10 anos atrás, não me deixa ser o mesmo de ontem, porque tem coisa acontecendo nova na minha vida hoje. E eu não posso ter o entendimento de ontem para receber as coisas de hoje. Eu preciso ter o entendimento renovado, porque a palavra de Deus, como as misericórdias de Deus, né, se renovam a cada... É a periodicidade de Deus. Da mesma maneira que basta cada dia o seu mal, as misericórdias se renovam a cada manhã, a palavra de Deus se renova a cada dia. Então, o que Deus tem de novo para mim hoje? Eu tenho que ter a mente nova para receber hoje. Porque se eu estou com a mente da semana passada, se eu estou com a mente, por exemplo, do propósito dos 52 dias do ano passado, tem coisa que não está entrando e que eu não vou viver.
Eu preciso estar agora com essa mentalidade, com esse espírito, para viver o novo de Deus, para receber o que Deus tem para mim nesse tempo da minha vida, para ser a pessoa que Ele está trabalhando juntamente. E Deus trabalha por situações, por pessoas, por coisas, e daí vem todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí só vai faltar uma coisa cooperar. Qual que é? Você. Porque a Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. Então, se todas as coisas estão trabalhando juntamente, quer dizer, não acha que, mas eu já tenho coisa demais, eu já tenho situação demais, ainda agora me vem isso, agora esses 400, a gente já estava cansado, agora me vem essa perda, esse incêndio, me levam minhas mulheres. Não, o pensamento está errado. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza, com os seus olhos fechados e as mãos no seu coração, guiado pelo Espírito Santo. Que trajetória você decide construir na sua vida? Tem gente aqui que estava construindo uma trajetória, mesmo na fé, mesmo ouvindo a palavra, que não estava indo para o caminho que Deus tem. Não estava alinhado com Deus. Tem gente aqui ainda, para essa palavra o Senhor está trazendo, tem gente ainda que está presa, ao passado, está preso, ainda depende muito de fatores visuais. Mas todo mundo depende. Não, todo mundo vive. Tem gente que depende dos fatores visuais e tem gente que não depende, tem gente que crê no sobrenatural. Eu disse várias vezes aqui, tem coisas que você pode estar vivendo e se não está vivendo, pode vir a viver, que é injusto, perverso, que está errado. E podem vir pelas pessoas de onde deveriam vir justiça. Podem estar vindo ou podem vir de pessoas de quem deveria vir equidade, sabedoria, equilíbrio. E aí o que pode estar vindo é perseguição, maldade, falta de bom senso, insensatez, às vezes até perversidade. E assim, mas por que Deus permite isso? A gente tem que ter a visão de agradecer por estar vivendo isso, porque é melhor receber isso do que ser um instrumento usado por Deus ou permitido de Deus deixar o diabo usar para fazer isso na vida de alguém. Porque olha o Saul, tudo que ele fez com Davi, olha o fim dele. O fim dele e da casa dele. José viveu aquelas perversidades, mas eu creio que depois aquela maior parte da vida dele, a maior parte, cerca ali de aproximadamente perto de 70, 80 anos, foi o tempo que ele viveu no topo do Egito, mandando, governando, ajuntando riquezas e quebrando recordes. Mas ele passou ali quase que 20 anos. Mas o que é isso perto do que foi tudo a sua vida? Tem gente que se imaginar que vai passar mais um dia na condição que está, não vai aguentar. E aí é onde você precisa dessa palavra.
Porque essa visão está completamente errada. O que é não aguentar? Paulo, que a gente nem sabe tudo que ele viveu, porque a maioria dos seus registros não foram registros do que ele viveu, mas foram cartas em que ele contava parte do que ele viveu para as igrejas. Não era um diário que ele fazia, quer dizer, a maior parte das coisas a gente nem sabe. Se você parar e pensar, não é que ele fez um diário e foi escrevendo no livro de Paulo. Hoje aconteceu isso comigo. Amanhã acontece isso comigo. Depois acontece isso comigo. Não, ele dava exemplos do que ele viveu. Até porque não dá para a gente sequer acreditar que ali tem metade do que ele viveu nessa pequena quantidade de relatos. São fortes, são doloridos, dolorosos, vergonhosos, mas teve muito mais. E estava ele ali, fazendo, resistindo. Se ele podia pregar em pé, ele pregava em pé, livre. Se ele não podia, ele pregava de dentro da prisão, escrevendo cartas. Se ele não podia, ele pregava para quem trabalhava na prisão, para quem trabalhava no palácio. Porque esse era o propósito da vida dele. E o próprio Paulo fala, né? Eu já tive muito, mas tive pouco, sem me contentar com o que está acontecendo comigo. Por quê? Não era para isso que ele estava olhando e baseando a sua vida. Ele via a graça de Deus. Eu fico pensando que cada vez que Paulo não conviveu com Jesus, mas cada palavra que ele tinha para falar, cada revelação que ele tinha para falar, aquilo devia ser um motivo dele se transbordar em gratidão e dizer, oh meu Deus, né? Olha, eu que já fiz tão mal. E ele fala várias vezes, né, o quanto que ele sabia que ele tinha errado, falhado, sido perverso inclusive, e agora Deus usando a boca dele, usando a vida dele, fazendo passar pela mente dele, a inteligência dele, né, para ele chegar em lugares, para ele falar coisas, para ele revelar coisas que estavam além até do alcance dele, o alcance físico, mental dele. Você tem que estar agora apegado a isso. O que tem de Deus na minha vida? O que eu estou vendo que é um sustento, que é um alento de Deus, que é o refresco de Deus para mim, que é uma direção de Deus para mim. E é a isso que eu devo me apegar. E saber que quanto maior é o que Deus tem comigo, mais situações desse tipo eu vivo e eu viverei, se eu ainda não vivi. Não adianta uma pessoa pensar que para um propósito grande o caminho dela vai ser fácil, reto e plano, porque não vai. É um caminho áspero, tortuoso, difícil, pedregoso, íngreme. E eu preciso estar alinhado com Deus. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu peço agora, forma, meu Pai, aqui servos e discípulos. Forma, meu Deus, mais Davis. Forma mais, meu Deus, pessoas que também venham construir uma trajetória como essa. Que olham para o Senhor, que reconhecem o bem do Senhor, que reconhecem, meu Deus, o favor, o cuidado, os livramentos, a bênção do Senhor. Que cada um veja e perceba a tua obra, o teu agir, o teu mover, que cada um, meu Deus, olhe e veja aquilo que não estava vendo. A caverna de Adulão não é a habitação de um rei. A companhia que ele recebeu não foi a que ele desejava. Não foi com quem ele gostaria que ele passou a noite, as noites. Mas foi o que o Senhor enviou para trabalhá-lo e para torná-lo na pessoa que o Senhor tinha para ele se tornar. Para realizar os feitos que o Senhor tinha para ele realizar. E nós, meu Deus, recebemos.
e vamos lidar, meu Deus, com cada experiência que o Senhor tem enviado para nós, lidarmos para chegarmos onde o Senhor tem, com cada um de nós chegarmos, fazermos, realizarmos, vivermos. O Senhor quer fazer proezas, e nós só vamos fazer proezas com a Tua ajuda. E agora, meu Deus, que nós vamos treinando, que nós vamos aprendendo, que nós vamos vivenciando, que nós vamos reconhecendo o Teu favor, o Teu livramento, a Tua bênção, as condições que só o Senhor pode dar para uma pessoa. Eu peço, abra, Senhor, os olhos do Teu povo para verem o sobrenatural, que aqueles, meu Deus, que estão apegados, meu Deus, e que estão desanimados pelas situações naturais de injustiça, de perversidade, de maldade, meu Deus, as situações que parecem que não saem do lugar, que não se resolvem. Abra os olhos, meu Deus, para que elas vejam, vivam, para que experimentem, para que vivenciem, meu Deus, e para que até degustem do sobrenatural que já está acontecendo. Em cada livramento, em cada cuidado, em cada favor, em cada provisão. Em meio a tantos, meu Deus, que são desagradáveis, seja lugares, pessoas, situações, mas aquilo que o Senhor envia também para cuidar especificamente de áreas, de pontos, pessoalmente dessa pessoa. Que ela olhe e veja, que ela viva, que ela reconheça e que a vida dela, meu Deus, seja uma vida grata. Uma pessoa que vive de acordo com o Teu poder e com a Tua palavra. Eu apresento ao Senhor agora, meu Deus, cada causa, cada projeto de restauração, a vida de cada um que está aqui, meu Deus, hoje buscando, pedindo, batendo na Tua porta mais uma vez, para que ela seja aberta com restaurações, com restituições, com força, com energia, com conhecimento, sabedoria, para que se o Senhor tem áreas da vida dela, para ela reconstruir, eu declaro que essa força seja recebida, que essa unção seja derramada, que essa pessoa se levante como uma construtora, ainda que ela nunca tenha sido essa pessoa. Eu declaro, meu Deus, que ela receba do Senhor poder, que ela receba do Senhor visão, para que áreas da vida dela que foram afetadas, destruídas, caídas, que foram queimadas, meu Deus, que ela receba do Senhor, não de alguém, que não seja pelo histórico dela, que não seja pelo histórico da família dela, mas que ela receba sobrenaturalmente do Senhor, e que ela entre num tempo novo para reconstruir muros, para levantar e instalar portões, para que a vida dela, meu Deus, que podia estar arruinada, agora não pode mais, agora ela vê assim, de que o que era normal não é normal, de que ela pode, ela vai fazer parte desse processo de restauração. Senhor, cada ponto que ela te apresenta pela fé, porque para uma pessoa orar, ela precisa crer que o Senhor vai responder, que o Senhor vai atender, que o Senhor vai restaurar. E eu oro, meu Deus, por cada área da vida do Teu povo. Eu oro, meu Deus, para que cada ponto, para que causas na justiça, para que situações, meu Deus, de territórios, para que situações em corações de pessoas, para que áreas, meu Pai, do corpo e da saúde sejam afetadas pelo Teu poder sobrenatural, e que o Senhor venha operar milagres de restauração. Opera milagres, meu Deus, de restauração, cura enfermidades como o Senhor vem curando, levanta pessoas que estão caídas como o Senhor está levantando. Tira, meu Deus, a cegueira dos olhos daqueles que estão cegos, aqueles que permitiram escamas nos seus olhos, de forma que elas se tornaram permanentes. Senhor, que essas escamas caiam por terra em nome de Jesus, e que aqueles que não viam passem a ver, a enxergar, meu Deus, e então andem pelo caminho certo, que é o caminho do Senhor.
Levanta, meu Deus, no nosso meio, Eliaquins, Colunas, Girês, pessoas, meu Pai, que até então não se viam, mas que agora o Senhor abriu os olhos e elas veem, meu Pai, a capacidade, o potencial que o Senhor quer dar a elas financeiramente, para que elas sejam esteios da Tua obra, para que elas sejam, meu Deus, portadoras do Teu reino, que venham fazer aportes para projetos que o Senhor tem com a Tua obra. Levanta, Senhor. O Senhor levantou Neemias. O Senhor, meu Pai, enviou Neemias tão somente porque ele creu. E porque ele creu, ele foi dando condições, ele orou, ele pediu, ele buscou, ele clamou, ele declarou, ele ousou. E o Senhor foi dando a ele condições na mente, no corpo, na disposição, na saúde, financeiramente. O que ele não tinha, o Senhor mandou, o Senhor enviou, o Senhor deu ali a criatividade, o Senhor deu ideias, o Senhor deu meios para que ele tomasse, para que ele pegasse, para que ele recebesse. E eu declaro que assim aconteçam restaurações, que o Senhor venha favorecer, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha abrir as comportas dos céus, que o Senhor venha, meu Deus, liberar o coração de homens, que o Senhor venha usar mãos, meu Deus, para abençoarem, para favorecerem, que o Senhor, meu Pai, venha trabalhar famílias, e famílias que hoje, meu Deus, estão todas perdidas, sejam recuperadas, que sejam, meu Pai, alcançadas, que sejam salvas, libertas, curadas, transformadas. Abençoa o Teu povo. Eu declaro, meu Deus, a Tua unção sobre o Teu povo. Que assim como houve unção naquele tempo, meu Deus, para restaurar aqueles muros, que haja unção sobre cada um de nós, para que áreas da nossa vida sejam restauradas, para que áreas da Tua obra sejam restauradas por nosso intermédio, para que áreas, meu Deus, do lugar onde o Senhor nos plantou, esse país, meu Deus, essa terra, nessa geração, que sejam restauradas por nosso meio. Eu peço, meu Deus, unge cada mão, erga suas mãos agora e receba, toma posse. Unja cada mão aqui, Senhor, para realizar reconstruções. Essa pessoa que nunca construiu nada, essa pessoa que perdeu a prática da construção, essa pessoa, meu Deus, que se encolheu, que fugiu, essa pessoa, meu Pai, que ela se intimidou, meu Pai, porque acreditou em mentiras, a mentira que ela é incapaz, inútil, que ela era despreparada. Eu quebro cada uma dessas mentiras que se tornaram sentenças e em alguns casos decretos que eu declaro não são perpétuos, mas caem por terra agora, em nome de Jesus. E eu abençoo essas mãos. Eu declaro, Senhor, abençoa essas mãos. No trabalho, na casa, em tarefas simples, em realizações que para essa pessoa eram inúteis, e eu declaro, não são. Eu declaro que ela é poderosa nas obras. Eu declaro que essas mãos, meu Deus, são poderosas. Eu abençoo a obra dessas mãos. E dessas mãos, meu Deus, nós vamos ver muros levantados, portões que até então eram apenas cinzas, instalados, recolocados no seu devido lugar. Nós vamos ver obras proféticas, nós vamos ver proezas. Eu declaro cada uma dessas mãos ungidas. Eu declaro essa mente dotada de ideias, de raciocínios, que vão além da lógica dessa pessoa. Quantos aqui limitaram sua vida por aquilo que era normal e lógico para si? Rompe agora, Senhor. Rompe, meu Deus, dentro da mente dessa pessoa. O que para ela era lógico, limitação. Que o Senhor dê a ela agora visão. Dê sabedoria e dê inteligência também, Senhor. Dá inteligência, essa pessoa que sempre se considerou limitada, dá inteligência agora. Leva ela, Senhor, a romper, a realizar, a fazer, a falar o que ela nunca teve coragem de falar, a realizar o que ela nunca teve coragem de realizar. Eu declaro que você receba unção agora na sua mente, nas suas mãos, na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Pega na mão de quem está do seu lado agora e ativamente você vai declarar
restauração, e vai declarar na vida dessa pessoa: pelas suas mãos coisas serão reconstruídas, pela sua mente ideias vão criar coisas, projetos, meios para reconstruções. Senhor, eu concordo aqui agora com a restauração da vida do teu povo, eu concordo com a família restaurada, eu concordo com a saúde, meu Deus, curada, eu concordo com a vida e a área, meu Pai, financeira dessa pessoa sendo levantada, e essa pessoa vivendo num nível, meu Deus, que vai destonar do país, da área dela, meu Pai, de pessoas próximas a ela, porque ela vai ver a Tua glória, e a vida dela vai refletir a Tua glória. Eu declaro, meu Deus, eu concordo com pessoas aqui sendo levantadas como construtoras, como mestres, como engenheiras, meu Pai, de áreas que elas nunca imaginaram ser, meu Pai, pessoas que vão ser usadas como referências e como mestres, que o Senhor vai capacitar, que o Senhor vai levantar e que o Senhor vai sustentar, como, meu Pai, mordomos do Senhor, como líderes do Senhor, como o Senhor usou Neemias para ser. Abençoa o nosso povo. Eu concordo com cada oração, eu concordo com cada declaração poderosa, eu concordo com restaurações e concordo com essas pessoas, eu concordo com cada um que está agora, meu Pai, na transmissão, sendo reconstrutores, eu concordo com esse povo que está aqui sendo reconstrutores, em nome de Jesus. Eu ligo cada oração aqui na terra, para que todas sejam ligadas nos céus, em nome de Jesus, amém, amém e amém.